Olá, queridos e queridas, que prazer estarmos mais uma vez juntinhos para meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. A palavra que eu trouxe nesta hora está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. A palavra de Deus nos diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Glórias a Deus pela sua palavra. Nós temos visto aí atualmente tanto debate na internet, na televisão, sobre questões ligadas à moralidade, a práticas imorais que vêm sido praticadas aí por muitas pessoas e divulgadas de uma forma, entre aspas, positiva aí por outras pessoas. E nós ficamos muito preocupados com isso, né? Mas eu estava pensando a respeito desse assunto e quando nós recorremos à palavra de Deus, nós começamos a compreender melhor as coisas, né? O maior problema do homem não são simplesmente as questões ligadas à prática da imoralidade. O maior problema do homem, da humanidade como um todo, é fundamentalmente o pecado. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, o que chamamos de luta contra a imoralidade, contra questões que afetam a estrutura familiar, como essas questões afetam as crianças, estes protestos são importantes. Como cidadãos, nós precisamos sempre estar buscando nossos direitos e também nossos deveres ligados a questões sociais, políticas e morais também. Mas se o maior problema do homem é o pecado, e em última instância a consequência final deste problema, a Bíblia nos diz que é a morte, porque o salário do pecado é a morte, nós precisamos buscar aquilo que pode combater o pecado. E eu aprendo muito com as práticas, né? Com as práticas cotidianas, né? Eu fico vendo uma pessoa que está apresentando uma dor de cabeça. Motivos para aquela dor de cabeça podem ser vários, né? E aí vai investigar qual é o motivo daquela dor de cabeça e aí se descobre que aquela pessoa tinha um problema de fígado. Se ela não descobrisse que o problema dela não estava na cabeça, mas no fígado, a cabeça simplesmente trazia a dor da cabeça, trazia um sintoma ligado à doença que era no fígado. Ela ia continuar tomando analgésico, ela ia continuar tratando da dor de cabeça e a doença principal, a doença que é no fígado, não estaria sendo tratada. Assim nós temos tratado muitas coisas ligadas à imoralidade. Temos saído para as ruas para protestar contra o homossexualismo, contra a pedofilia, que aí como consequência vai muito mais além, ela é um crime, né? E aí estamos lutando contra a imoralidade, contra o homossexualismo, contra a pedofilia e estamos simplesmente tentando tratar os sintomas, porque a doença da humanidade é o pecado. O homem precisa se arrepender dos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. As coisas ligadas ao pecado, elas mudam só de acordo com as consequências. Às vezes a pessoa diz: eu cometi uma mentirinha aqui, não fez mal a ninguém. Mas quem comete um adultério já faz mal a si, ao cônjuge, aos filhos. Quem comete algo mais grave a nível de consequência só vai enfrentando as consequências dos seus atos, né? E nós precisamos compreender que as consequências mudam, mas pecado é tudo aquilo que afasta o homem de Deus, é a desobediência do homem para com Deus, o seu Criador.
Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E aí sim nós vamos de fato vencer a doença mortal que a humanidade enfrenta, que é o pecado. João Batista, que foi o último profeta da lei, ele veio preparando o caminho do Senhor. Ele veio para preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo, ministerialmente falando. Ele não veio dizendo, vistam uma roupa bonita, é chegado a vós o reino de Deus. Não. Ele não vinha dizendo, arrumem suas casas, preparem um jantar para o mestre, porque é chegado a vós o reino de Deus. Juntem-se, famílias, familiares, juntem-se todos numa cidade, no mesmo local, porque é chegado a vós o reino de Deus. João Batista não veio dizendo nada disso. Ele veio dizendo pura e simplesmente, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Porque ele ali estava atacando, como toda a palavra de Deus está atacando para vencer o maior problema da humanidade, o pecado. Como vencer o pecado? Jesus nos ensinou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma palavra para você que está envolvido com as coisas que te afastam de Deus, envolvido com coisas que te fazem desobedecer a Deus. Isto é pecado, que traz consequências terríveis, como homossexualismo, pedofilia, adultério, mentira, fraude, roubo, corrupção, enfim, a lista é enorme. Mas o problema é um só: pecado. A Bíblia diz também em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo quer te libertar. E só Ele pode te libertar e te dar vitória definitiva contra o pecado. Aí você vai ver as consequências do pecado sendo banidas da sua vida. Sejam elas quais forem. Não há pecado que Jesus não tenha vencido na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos como igreja, e aí agora vai uma palavra para a igreja do Senhor. Devemos estar protestando contra as imoralidades, sim, é nosso papel como cidadão. Mas isso nunca pode ser feito como igreja em detrimento da pregação da palavra de Deus. A igreja caminha vencendo, não é protestando contra imoralidade, é pregando a palavra de Deus, que é o antídoto para o pecado. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus pelo amor de Jesus Cristo por nós. Meu querido e minha querida, Jesus Cristo te ama e Ele te dá toda a condição de vencer o pecado. Aí sim, você, eu, todos nós poderemos de verdade ser felizes, porque o pecado gera morte. A Bíblia diz, e aí vai o versículo de novo, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. E agora o complemento que eu não tinha citado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus te ama, Ele deu a vida por você na cruz do Calvário. Ele quer te abençoar, te fazer livre do pecado e te fazer verdadeiramente feliz. Que Deus te abençoe. Nunca esqueça que o Senhor Jesus te ama muito e que Ele está voltando para buscar aqueles que o amam e que obedecem a sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.